Olá, vamos começar aí o conteúdo do módulo 4 de matemática. Hoje a gente vai falar de zero da função afim, tá? Seria o ponto de a abscissa onde a função se anula. Então vamos lá, vamos começar nossos estudos referentes a isso. Zero da função afim. O valor de x para o qual a função f de x igual a x mais b se anula, ou seja, para o qual f de x é igual a zero, denomina-se zero da função afim. Esse zero da função afim também muitas vezes pode ser chamado de raiz da função, tá ok? Para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Basicamente, basta pegar a função e igualar a zero. É o ponto onde a função se anula, é onde ela intercepta o eixo do x, o eixo das abscissas. Tá? Para determinar esse ponto, basta tomar a função ax mais b e igualá-la a zero. Essa igualdade vai te gerar um valor de x igual a alguma coisa, que seria o zero da função, a abscissa onde a função se anula, tá? Onde a função tem resultado zero. Tá? Um exemplo aí, zero da função 2x mais 5, basta pegar 2x mais 5 igual a zero, ou seja, 2x igual a 0 menos 5, 2x igual a menos 5. X igual a menos 5 sobre 2. Ou x igual a menos, se você dividir vai dar 2,5 aí, né? Mas pode deixar na forma de fração mesmo. Então, x igual a menos 2,5, ou x igual a menos 5 sobre 2, é o zero dessa função aí, tá? O zero dessa função 2x mais 5. É o ponto aonde essa função se anula. Ou seja, se você substituir o x por menos 2,5, você vai ter resultado zero para essa função. Tá? Resultado de toda essa operação determinada por essa função vai ser zero. Por isso é chamado zero da função. É o valor de x para o qual a função tem resultado zero. Por isso a gente fala que é o valor de x para o qual a função se anula. Outro exemplo. Zero da função 2x menos 4. Mesma coisa, 2x menos 4 igual a zero. 2x igual a 0 mais 4. 2x igual a 4. 2x igual a 4. Isso significa que x é igual a 4 dividido por 2, ou seja, x é igual a 2. É o zero dessa função. É o valor de x para o qual essa função tem resultado zero, tá? Então, troca aqui para você ver. Troca esse x por 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Tá? Então, é o valor para o qual a função gera resultado zero. Por isso é chamado zero da função. Ok? Vamos para o próximo exemplo aí. Qual o zero da função x menos 8. X menos 8 igual a 0. X igual a 0 mais 8. X igual a 8. 8 é o valor para o qual essa função tem resultado zero. Ou seja, se eu pegar 8 menos 8, 0. Então, se o x for substituído por 8, a gente tem resultado zero na função. Por isso é chamado zero da função. Tá, ok? Para encontrar o zero da função, basta colocar a função igual a zero. E aí você obtém o valor da abscissa x. Interpretação geométrica. Geometricamente, o zero da função afim é a abscissa do ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Ou seja, se você tem o gráfico lá formado pelos eixos x e y, eixo x na horizontal e y na vertical, a função do primeiro grau é sempre uma reta. Sempre uma reta. O ponto em que essa reta corta o eixo horizontal, que é o eixo x, é que é chamado zero da função. O zero da função é justamente esse ponto onde você tem o encontro da reta com o eixo horizontal. Ok? Vamos ver isso aqui graficamente. Ó. O gráfico da função f de x igual a 3x menos 6. Eu posso simplesmente construir o gráfico dessa função atribuindo valores para x. Jogo 0, vai dar um resultado. Jogo 1, vai dar um resultado. Jogo 2, vai dar um resultado. E aí depois marcar essas correspondências aqui no gráfico. Mas se eu simplesmente quiser saber
onde essa função corta o eixo horizontal, basta eu pegar essa função, 3x menos 6, e igualá-la a zero. Ou seja, calcular o zero dessa função. 3x menos 6 igual a zero. 3x é igual a 0 mais 6. 3x igual a 6. X igual a 6 dividido por 3. X igual a 2. Isso nos informa que essa reta gerada por essa função, ela corta o eixo horizontal no x igual a 2, ou seja, ela passa aqui nesse ponto x igual a 2 aqui, ó. Tá? Eu não sei qual a inclinação que ela tem, porque para determinar essa inclinação correta aí, eu precisaria jogar valores para a função, mas eu sei que ela passa por esse eixo, passa por esse ponto aqui, ó. No eixo horizontal, ela corta o ponto onde o x é igual a 2. E como a taxa de variação ou coeficiente angular é positivo, eu sei que ela é crescente, mas eu não sei quanto crescente ela é, tá ok? Mas eu sei que ela passa sempre por esse ponto. Ela pode ser qualquer uma dessas retas aí crescentes, passando por esse ponto 2, tá? Se eu realmente quiser saber quem é essa reta, basta atribuir um valor qualquer aí. Por exemplo, deixa eu atribuir um valor aqui 2, um valor 0. Atribuir o valor 0, se eu atribuir o valor 2, eu vou encontrar o mesmo resultado que eu tive ali. Então, se eu atribuir 0, então vai ficar 3 vezes 0 menos 6. 3 vezes 0 é 0, menos 6. Então, 3 vezes 0 é 0, menos 6 vai dar menos 6. Então, se eu atribuir 0, eu vou ter menos 6. 0, menos 6. Aqui. Ok? Então, agora sim, eu sei que ela passa aqui no 2 e passa aqui no menos 6. Então, eu tenho essa reta. Tá ok? Essa é a reta gerada por aquela função. Mas o interessante do zero da função é que o zero da função determina esse ponto onde a reta toca no eixo x. Ok? Segundo exemplo, o gráfico da função menos 2x mais 5. Novamente, se eu quiser saber onde ela toca o eixo x, basta eu atribuir a função igual a zero. Menos 2x mais 5 igual a zero. Menos 2x igual a menos 5. Do x igual a menos 5 dividido por menos 2. Então, x é igual a 2,5. Positivo, porque menos dividido por menos dá mais. Então, ela toca o eixo x aqui nesse ponto aqui, ó, 2,5. 2,5. Tá? Se eu quiser construir a reta mesmo, basta eu atribuir um outro valor aí. Vou jogar um 0 para x, então vai ficar 2. Jogar 0 para x, então vai ficar 2 vezes 0 mais 5. 2 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Observe que quando você joga o x igual a 0, você sempre obtém o coeficiente linear, que é esse valor fixo, que não muda. Esse é o ponto em que a reta toca o eixo y. Então, quando eu jogo o x igual a 0, eu obtenho sempre ele. Nesse caso, eu obtive 5. Tá? Então, são dois pontos aí em que você pode construir o gráfico da função sem precisar fazer muitos cálculos. Se eu simplesmente chegar e falar, quero o gráfico dessa função, basta pegar, marcar o 5 em cima do eixo vertical, já que esse 5 é o coeficiente linear, é o valor fixo, ponto inicial, quando o x vale 0, tá? E marcar o zero da função em cima da horizontal, que é o ponto onde a função toca o eixo horizontal. E aí esse zero da função horizontal é sempre a função igual a zero. E aí você vai ter os dois pontos que são necessários para construir a reta. Tá? Então, o zero da função é esse ponto onde a reta toca o eixo horizontal. Esse ponto na vertical é chamado de coeficiente linear ou valor fixo, ponto inicial, aquele coeficiente que a gente já havia trabalhado, tá ok? Bem, para esse módulo, o conteúdo vai ser esse. Tentem fazer aí os exercícios que eu for passar e bons estudos para tudo. Bom estudo para todo mundo aí. Até mais.